Ervas e plantas medicinais está de volta no terceiro bloco. Eu estou aqui com a Graça Guimarães, né, para ensinar para vocês um leite importante, um leite vegetal importante que nós recebemos dezenas de e-mails. Você lembra, Graça, quando nós fizemos aqui o programa mais recente do ano passado? Com certeza. Muita gente escreveu porque perderam, né, assim, a receita do leite de gergelim, que é para um substituto natural do leite animal. Você sabe que o leite animal está sujeito a provocar uma série de reações alérgicas, né, intolerância. Muitas crianças têm intolerância à lactose e você pode fazer em casa um leite muito melhor, cientificamente comprovado, que é o leite de gergelim, um leite vegetal, né, que é riquíssimo em minerais. Tem uns minerais, essas que é super importante, inclusive para a memória. Isso, né? É fantástico, muito. Faz essas ligações funcionarem bem. E ele é composto basicamente de gergelim, né, que vou mostrar para vocês. Pode ser o gergelim integral, esse mais claro, e pode ser o gergelim preto, esse mais escuro. Tanto assim, faz. Qual que é o melhor? Tanto faz? O gergelim preto ele é um pouco mais forte, mas eu prefiro o integral, né? Mas qualquer um dos três pode ser feito, entendeu? Qualquer um deles. Aqui a nossa, talvez a castanha, que vai dar aquele elemento importante que é o selênio, que é antioxidante, que vai fazer o seu cérebro também funcionar bastante bem, com muitos minerais que não existem mais nas plantas que a gente utiliza hoje em dia no nosso dia a dia. Então aqui tem muitos micronutrientes, traços de elementos importantes que vai fazer o seu cérebro funcionar melhor, tá ok? O outro elemento que não podia faltar é um elemento bastante amazônico, né, que é o guaraná. Esse guaraná em pó, que faz a sinapse funcionar. O que é a sinapse? A sinapse é aquela descarga elétrica das células nervosas que se comunicam entre si. Então, né, quanto mais rápida aquelas células se comunicam através desses raios luminosos que passam, mais ágil é o seu raciocínio, é a sua memória, mais você fica, vamos supor, inteligente, você tira de si próprio o máximo que você tem, né, da sua capacidade mental. E tem um outro elemento ainda que é o mel. O mel de abelha, por ser muito rico também em minerais raros, né, elementos raros, vai fazer com que a parte física do cérebro também funcione muito bem. Então, gergelim, castanha, guaraná e mel. Um leite fantástico que vai substituir o leite animal e vai te dar para você uma memória bastante Então, professor, boa. Significa que nós estamos voltando às nossas raízes? Exatamente. Vamos voltar às nossas raízes, porque, inclusive, por causa que os grandes problemas que os leite e derivados estão fazendo, né? Então a gente tem que arrumar algumas alternativas, e essa é uma das alternativas, voltar para os antigos conhecimentos. As origens, né? Então, um elemento importante que já que tem abundância, que é água de coco, eu vou utilizar água de coco como base. Pode ser água comum, tá? Mas a água de coco ainda tem minerais que vão ainda mais ativar essa fórmula. Um copo, né? Isso estou fazendo uma fórmula para uma pessoa só, mas eu vou repartir aqui com a Graça do jeito que ela fez, ou do desintoxicante do pâncreas. Vou usar uma colher bem cheia de gergelim, tá? Eu posso deixar esse gergelim, Graça, de molho na água. Exatamente. A noite toda, para ativar a sua germinação. Quando ele ativa a germinação, ele enriquece mais ainda o seu poder nutricional, porque desperta, né? A semente se prepara para nascer, então ela fica com mais potencial de minerais. Então você pode fazer assim, mas se você quiser fazer melhor ainda, deixa de molho, né, durante a noite, no outro dia você pega só aquele copo com água com a semente e coloca no liquidificador. Outra coisa que eu vou colocar então é a castanha. Uma dose diária, na realidade uma castanha te supre a tua necessidade de selênio, que talvez seja o mineral mais antioxidante que existe, para evitar o envelhecimento, evitar doenças graves, evita câncer, principalmente sistema reprodutor feminino e próstata. Se você quiser evitar um câncer de próstata ou, né, câncer do sistema reprodutor feminino, se você usar 2 castanhas por dia, você está fazendo um tratamento preventivo, além de, claro, está se dando energia, bastante, né, minerais, antioxidantes e também facilitando para que a sua memória seja mais ainda ativada. Gente, isso é tão importante, nós temos recursos maravilhosos que a natureza nos dá. Agora nós precisamos realmente despertar, eu acredito que é isso.
Professor, hoje nós falamos muito não só da qualidade, nós falamos da revolução. O que é revolucionar? É justamente usar esses recursos que são importantes, usar na nossa vida diária e, professor, repassar para os outros. Olha, os remédios são importantes, os remédios das farmácias são importantes, mas se você investir numa qualidade de alimentação você vai usar bem e de nutrição, você evita de comprar, você dirige o seu recurso mais para alimentação, que você evita de ficar doente. Revoluciona, né, professor? Revoluciona. Atenção, olha, o Guaraná é mais ou menos uma colherinha dessa é o suficiente para uma pessoa, a não ser que a pessoa tenha problemas cardíacos. Né? Quando se deve evitar o uso do Guaraná? Quando a pessoa tem taquicardia, que é aquele coração assim, meio, dá umas batidas meio ligeiras, ou quando a pessoa está com um problema gástrico, uma gastrite grave, alguma coisa assim, né? Uma úlcera. Mas normalmente o Guaraná é fantástico, inclusive, Graça, tem uma ótima notícia. O Guaraná auxilia no tratamento, principalmente da demência, né, do mal de Alzheimer. Ele previne o mal de Alzheimer. Se a pessoa usar o Guaraná, dificilmente ele vai ter mal de Alzheimer. E ele também inibe a monoaminoxidase, quer dizer, faz de você ficar de bem com a vida, combate o estresse, a depressão principalmente. Isso eu não estou falando de depressão grave, mas aquela pessoa que está se sentindo, né, meio depressiva, meio triste, pode fazer o uso do Guaraná aqui para auxiliar, né, na sua recuperação. Está aqui uma colherinha, tá bom, de Guaraná em pó, preferencialmente do Amazonas, preferencialmente da região de Maués, Parintins, né, que são os que têm maior princípio ativo, e vou colocar aqui dentro. Mas não esqueça que isso é importante, a mudança do estilo, de uma alimentação. A vida saudável que é uma mudança de estilo de vida, né, exatamente isso. Agora tem o seguinte, vou adicionar um pouco de mel de abelha. Tem duas maneiras, eu posso adicionar aqui no liquidificador e bater, só que eu vou perder um pouco do mel, que ele vai ficar aderido aqui na parede. Ou posso colocar o mel no copo, depois de ter batido. Então vou deixar para colocar depois, para não ter muito problema de perder mel por aderência interna aqui. Então, recapitulando, para uma pessoa, um copo de água com uma colher de sopa de gergelim, pode ser deixado de noite, durante a noite de molho, né? Aqui a castanha, que já está aqui dentro, né? 2 castanhas, e o pó do Guaraná, e o mel que eu vou acrescentar. Então vamos lá, Graça, vamos bater aqui. Deixa eu lhe auxiliar, que isso aqui é meio... Vou contar um segredinho para você, porque se eu faço dessa maneira aqui, as partes mais sólidas, as partes mais pesadas, eles vão ficar no fundo do liquidificador ou no fundo do copo. Como é que eu evito que essas partes mais sólidas fiquem no fundo do copo? Acrescentando ou um pedaço de maçã ou um pedaço de banana, que vai sequestrar todas essas fibras que são importantes para o funcionamento do intestino, né? Para a limpeza intestinal, para o trânsito intestinal. Então ele vai sequestrar essas fibras, vai ficar tipo uma vitaminada. Além de substituir o leite, isso aqui, gente, é um café da manhã completo, tá? Então vamos colocar aqui um pouco de pedaço de banana. Acho que é suficiente isso aqui. Posso colocar uma banana inteira se eu quiser, tá? Para dar aquela consistência e sequestrar as fibras. Para ficar todo ali, quando você for beber, você vai beber, não vai ter fibra no fundo do copo. Mais pertinho aqui, olha, a consistência, né? Uma consistência quase que de uma vitaminada, tá vendo? Um pouquinho dessa aqui, aqui. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de mel de abelha, que é para inteirar a fórmula. Que não é questão que precise, mas é questão que nós estamos fazendo um remédio para a memória. Então o mel de abelha é super importante para você ter a sua memória funcionando bem. Esse mel aqui é de jandaíra, é um mel bem fininho, feito com abelha aqui amazônica, né? Muito medicinal também esse mel por si só. Então vamos dar uma mexidinha aqui. Está pronto o leite mais importante, mais saudável que você pode ingerir. Aqui, doutora Graça, para você. Deixa eu experimentar fazer aqui, misturar o mel também, né? A saúde da nossa memória e da sua telespectador, que está vendo o nosso Revolucione sua qualidade de vida, viu? Isso.
Ô Graça, vamos dar uma olhadinha nessa mesa que você preparou, que são os alimentos e as plantas e as frutas que você usa aqui no dia a dia, né? No seu dia a dia. Olha aqui, a gente tem tantas plantas medicinais importantes, né? Algumas verduras, a água de coco. Olha só que bandeja bonita aqui com abacaxi, com limão, mamão. Isso aqui foi a Giovana que preparou, viu? Essa. A Giovana, viu? Biribá, que eu adoro, nossa senhora. Um pão integral feito aqui, gente. Água de coco, cará, mandioca, que é macaxeira, né? Batata doce. Olha, cebola, gente. Cebola dá para fazer um programa todinho só com cebola e alho. Né? Semente de jerimum, ovos caipiras, vários tipos de feijões aqui, de ervilhas, feijão azul, grão de bico, quinoa, chia, chia, quinoa, trigo, linhaça, enfim. Todas essas plantas são importantes. Professor, mas não esqueça que isso aqui é importante. Poderíamos ter um outro momento para falar das panelas. Isso, revolucionar a qualidade. As panelas é importante. É importante para revolucionar a qualidade de vida. Com certeza. Eu sinto muito, mas vamos ter que fechar o nosso programa aqui, encerrar o nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. A sessão aqui do Instituto Vida Saudável, Recanto de Vida Saudável da Amazônia, no Instituto Revisan, que proporcionou para nós e para o nosso telespectador mais uma aula hoje, né? De geoterapia, de plantas medicinais, de sucos medicinais. Muito grato, Graça. Professor, muito obrigada, muito grata mesmo de todo o coração, sabe, por esse momento, por essa oportunidade. E agradecemos a cada um de vocês que acessa o programa e não esqueça, revolucione sua qualidade de vida, porque nós vivemos numa época, num momento importante da nossa vida, porque precisamos ser responsáveis por nós mesmos. No programa de hoje falamos do poder de cura da geoterapia e dos importantes sucos medicinais. Fica com Deus. Você também.